Nós começamos a exibir ontem, aqui na edição das 6, uma série de reportagens sobre as consequências da síndrome congênita do vírus da Zika aqui no Brasil. No primeiro episódio de ontem, eu até me emocionei muito porque nós mostramos o drama e a luta das mulheres para criar os filhos que são os portadores dessa síndrome. A maioria delas não tem apoio, não tem assistência e não tem nem os maridos, os pais das crianças. Na reportagem de hoje, pesquisadores e especialistas contam o que se sabe até agora da doença e também, enquanto as mães sofrem com as incertezas em relação ao futuro dos filhos, o que pode ser feito, o que ainda vai ser pesquisado. Do ponto de vista das suas repercussões sociais, das suas repercussões do avanço do conhecimento científico, evidentemente a epidemia não acabou e ainda há muito que se pesquisar e se fazer em benefício das famílias e das populações. Eu não sei se ele vai conseguir andar, eu não sei nem se ele vai conseguir sentar. Quando ele era mais novinho, ele se mexia, sustentava mais o pescoço, não tinha gastrotomia, não tinha traqueostomia. Então, eu achava que ele estava progredindo, mas conversando com o médico me disse que no decorrer do tempo a situação pode piorar. Eu perguntei a ela, doutora, o que ele vai fazer? Ela me disse, olha, eu não sei o que ele vai fazer, eu não posso te dizer o que ele vai fazer. E também não posso dizer o que ele não vai fazer. Viver o hoje sem criar expectativas. Há 3 anos, os médicos falavam só em microcefalia, mas o tempo foi mostrando que o vírus da Zika deixa muitas outras sequelas. Agora chamam de síndrome congênita do Zika vírus. No início, se falava muito sobre o prognóstico dessas crianças, vão sentar, vão falar, vão andar. E a gente vem acompanhando e a gente vê que tem crianças que estão iniciando a marcha. Tem crianças que estão começando a falar, tem crianças que ainda não apresentaram linguagem, tem crianças que ainda não apresentam controle cervical, ainda não apresentam controle de tronco, então ainda não sentam sozinhas, não conseguem mudar de postura. O profissional de saúde está sempre acostumado a trabalhar com certezas, e de repente a gente se vê à frente de uma patologia nova que nós desconhecemos. Então, estamos todos produzindo conhecimentos juntos. Em 3 anos de pesquisa, o que se sabe até agora? Que a Zika pode ser transmitida não só pelo mosquito, mas também por relação sexual. A gente sabe da correlação entre o vírus e a microcefalia e toda a síndrome congênita. Os pesquisadores descobriram que ele pode provocar diversas doenças neurológicas e falam muito da necessidade do controle vetorial. Só que em laboratórios como esse aqui, ainda tem muito mais perguntas do que respostas. Não sabemos, por exemplo, o potencial da transmissão sexual, o quanto ela é significativa no sentido da sua competência de transmissão do vírus. Não temos ainda um bom teste diagnóstico, que seja confiável, que seja fidedigno, na comparação com outros que nós temos disponíveis no mercado. Isso é uma outra questão importante. Eu preciso saber se uma pessoa teve Zika, há quanto tempo ela teve Zika, ou se ela teve Zika, se ela pode ter Zika novamente. Uma outra questão bem importante é a questão se uma infecção por Zika dá imunidade definitiva. Nós não sabemos ainda, esse é um outro gap de conhecimento que nós temos. Por que a epidemia foi tão severa no Nordeste brasileiro? Existem várias hipóteses, mas nenhuma delas ainda completamente comprovadas. E por último, mas para mim o mais importante, já que eu sou pediatra, é como é que essas crianças vão desenvolver, as que não têm microcefalia, mas que foram expostas ao longo da vida. E para chegar a todas essas respostas, é preciso investimento em pesquisa. Só que o cenário não é nem um pouco animador. Essa é uma outra questão que a gente diz que a epidemia de Zika vírus não acabou. Uma vez que foi decretado o fim da emergência nacional e global do vírus Zika, você teve uma redução importante do número de investimentos. No Brasil, a partir do estabelecimento do teto de gastos de investimentos, o orçamento da ciência e tecnologia foi reduzido em cerca de 2/3, ou seja, perdemos quase 75% de orçamento. E, consequentemente, também as pesquisas derivadas focadas, direcionadas para a pesquisa do vírus Zika.
Hoje a gente tem muitas pesquisas com fundos internacionais que têm sido muito importantes, mas eles não são suficientes. Esse pesquisador conta que a Fiocruz só tem verba garantida para pesquisas relacionadas à Zika até junho deste ano. A Fundação Oswaldo Cruz tem uma estrutura muito importante, muito boa na consolidação e estabelecimento de bases para pesquisas. Então a gente pode ir muito mais além, né, no sentido de poder influenciar tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Agora, para isso precisamos de valorização, precisamos de investimento e precisamos de políticas adequadas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. Em nota, o Ministério da Saúde disse que decretou o fim da emergência em saúde pública em decorrência do vírus da Zika em maio de 2016, depois de uma avaliação de risco. E que a decisão foi baseada nos requisitos da Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde disse também que essa medida não significou o fim da vigilância ou da assistência e que manteve como prioridade, junto com outros órgãos, estados e municípios, a política de combate à Zika, à dengue e ao chikungunya.